A todos, porque tem o nosso amigo aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que não é assim dos mais agradáveis, mas é preciso que a gente saiba. Nós nascemos, vivemos e morremos. E depois? Essa pergunta tem desafiado a humanidade através da história. O nosso entendimento do que acontece após a morte influencia muito a maneira pela qual vivemos. Para aqueles que procuram agradar a Deus, é importante saber o que Ele revelou sobre esse assunto. E esse é o nosso assunto de hoje. O que acontece quando uma pessoa morre? O que diz a Bíblia a respeito disso? Essa força misteriosa que nós chamamos de vida é para nós um mistério, mas onde ela se origina e para onde ela vai? A vida nesse mundo termina com aquilo que nós chamamos de morte. Mas esta curta existência será tudo que temos? No livro de Gênesis, nós encontramos o seguinte enunciado sobre a origem do homem. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ao contrário da vida, a morte é uma separação. Nós podemos entender esse fato bem claramente, considerando como a Bíblia descreve a morte espiritual. Conhecemos no livro de Gênesis, onde encontramos pela primeira vez o conceito de morte. Quando Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele revelou que a consequência da desobediência seria a morte, no mesmo dia em que ele fizesse aquilo que ele desobedecesse. E diz assim, Gênesis 2,17: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No mesmo dia. Deus expulsou os dois do jardim do Éden, está lá em Gênesis 3, 23 e 24, diz assim: o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Mesmo tendo Adão vivido em seu corpo físico por 930 anos, ele e sua esposa morreram no dia em que desobedeceram a Deus. Porque é o que diz a Bíblia: no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. Mas por que morreram? Porque eles foram separados de Deus. A morte espiritual nada mais é do que a separação de Deus. É isso que Deus quer evitar. O corpo morre, mas o que Deus quer evitar que aconteça conosco, por isso Ele nos chama, por isso Ele nos abraça com seus cordéis de amor, é por isso que Ele nos puxa. Ele quer evitar que nós nos separemos dele. E a isso chamamos morte espiritual. Adão estava vivo e Eva aqui no corpo, mas a Bíblia diz que no dia em que eles desobedeceram e não se arrependeram, eles morreram espiritualmente. O caso de Adão e Eva nos ajuda a entender que é possível estar fisicamente vivo e espiritualmente morto. A razão para esta morte espiritual é a separação de Deus, e é sempre a mesma. A razão é a desobediência. A morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, ele está morto. Lá em Tiago 2,26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E Eclesiastes 2,7 nos diz que isto é o que acontece no fim da vida física. Olha o que acontece. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então não tem mistério. Nós fomos criados do pó, esse corpo, não é? E o nosso espírito, ele estava com Deus. E a Bíblia diz que ele volta para Deus. E continuando, a vida humana
nessa terra que conhecemos começou com a criação de Adão por Deus, na qual a própria força da vida foi dada e passada por nós por meio de uma interminável sequência de procriação. Quando é retirada a força vital na morte, o corpo para de funcionar e retorna para o pó de onde foi formado. Mas de acordo com a palavra de Deus, nosso imperecível espírito continua vivo. Onde ele passará a eternidade é o ponto da nossa discussão. É o ponto da discussão em quase todas as rodas. O Antigo Testamento diz que os mortos vão para o Sheol ou Seol, um termo hebraico para sepultura ou lugar dos mortos. No Novo Testamento, a palavra grega significa Aides ou Hades. Na maioria das vezes, a tradução de João Ferreira de Almeida traduz ambos os termos como inferno. Mas o que é o inferno, segundo a Bíblia? Existem 3 palavras que são traduzidas como inferno nas Escrituras. A primeira delas é o Sheol, sempre usada no Velho Testamento e significa basicamente sepultura, abismo ou lugar escuro. Sua correspondente no Novo Testamento é o Hades. Em segundo lugar, tem o Geena, que é o termo Geena, vem do hebraico. É um lugar de incineração que ficava fora de Jerusalém. Esse lugar era usado para depósito de lixo, de cadáveres de animais. O fogo queimava continuamente todo o lixo e todos os cadáveres, promovendo uma cena de destruição. O juízo final ou destruição do ímpio é comparado aos fogos ardentes do vale do Enom. O que Deus não quer que aconteça com a gente é que nós viremos lixo, que nós sejamos levados ao Geena. Deus quer que nós tenhamos vida. Deus não quer que nós fiquemos, por isso a imagem do fogo que queimava continuamente. Deus não quer que nós nos transformemos em lixo. Deus quer que nós, criados à sua imagem e à sua semelhança, tenhamos um corpo glorificado e estejamos com Ele. Era um fogo eterno, mas veja, era um lugar de destruição. Os judeus consideravam aquela destruição como símbolo da destruição final dos ímpios. Lá em Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Outra palavra também do inferno é Tartarus, ou Tartarós. Em 2 Pedro 2,4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, ou Tartarós, do grego, prendendo-os em abismos tenebrosos. Significa basicamente lugar de trevas. É uma palavra grega e para eles era a morada dos ímpios, dos mortos, e o lugar onde recebiam o devido castigo. Qual é o castigo principal? É a separação de Deus. Corresponde em certa medida ao Geena dos judeus. Pedro a usa aqui para referir-se ao lugar onde os anjos maus estão confinados até o dia do juízo final. Pedro está dizendo que são inevitáveis os juízos divinos, que se até os anjos do céu não viveram isso, que viveram em sua presença, não foram poupados, imagine aqueles que não são anjos. E quanto ao mais, ele diz, aos ímpios que se desviaram a outros dos caminhos de Deus, que desviaram a outros do caminho de Deus. Mas o ensino definitivo que nos diz respeito ao destino daqueles que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador, encontra-se nas palavras do Senhor em Lucas 16. E ele conta uma história. E ele diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Nem tampouco os de lá passar para cá. Os mortos, irmãos, não voltam. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. No versículo 23, nós vemos que o homem rico foi para o Hades, o lugar dos mortos. No contexto desses versos, Lázaro está no mesmo plano que o homem rico. Por quê? Porque eles podiam se ver. Entretanto, as situações deles eram totalmente diferentes. O homem rico não identificado, é interessante que o homem rico, ele não tem nome e não se diz mais nada a respeito dele. Está em tormentos, no plural, e na chama. Quando Jesus curava no meio da multidão, as pessoas não tinham nome, exceto Bartimeu. Porque Bartimeu viu que Jesus era o Filho do Deus vivo. E ele chamava Cristo, Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. As outras pessoas ou eram filhas de alguém, mas elas não tinham nome, exatamente como esse homem rico. Eram pessoas pobres ou ricas, velhos ou novos, mas elas não tinham nome, porque elas estavam no meio da multidão. E na chama, enquanto se diz que Lázaro estava no seio de Abraão e sendo confortado. Entre esses dois lugares, obviamente, diferentes, havia um grande abismo, ou um precipício, o que impossibilitava alguém ir de um lugar para o outro. Referir-se aos redimidos como mortos não é uma terminologia apropriada. De acordo com o que o Senhor disse aos saduceus na seguinte passagem: Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher, não deixasse filhos, seu irmão tomasse essa mulher e ressuscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem descendência. O segundo também a tomou e morreu, e também não deixou descendência. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, mestre, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram com mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e não conhecerdes o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Paulo diz em 2 Coríntios:
porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que é esse corpo, esse tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna e nos céus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Deve ficar claro, irmãos, que a morte para os crentes é somente uma mudança de endereço, na qual nós mudamos de uma realidade para outra infinitamente mais importante e de maior duração. O corpo é deixado para trás como uma casa, quando os moradores mudam de endereço. É assim que Paulo compara. Então, quando um crente morre, nós não podemos encarar aquilo como uma separação. Primeiro, porque a Bíblia diz que o Espírito volta para quem? Para Deus. E em segundo lugar, que nós vemos aqui que é como uma mudança de endereço. Quando Jesus voltar, todos aqueles que creem receberão um corpo glorificado, um corpo como o de Jesus. Portanto, os comentários do Senhor acerca do homem rico e Lázaro, mais os ensinos do apóstolo Paulo, nos levam a acreditar que a morte é somente a separação entre o corpo e alma e espírito. Uma transição na qual a nossa essência imortal passa da presente realidade de ser prisioneira do tempo para o reino da eternidade. Você já pensou que esse corpo é prisioneiro do tempo? Ele é como um relógio. Aí você vai, a infância, a adolescência, a idade adulta, a maturidade, a velhice, ele é como um relógio. Então é apenas uma transição. Em Romanos 2, 5 e 9 está escrito assim: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. É claro que o espírito voltará a Deus, mas o que ele fará com o meu espírito? Mesmo que a Bíblia possa não satisfazer toda a nossa curiosidade sobre o que acontece depois da morte, ela é clara ao apresentar diversos fatos que para nós são vitais. Primeiro, Deus julgará cada pessoa. Hebreus 9, 27. Esse julgamento será de acordo com a palavra que Deus revelou através de seu Filho. João 12, 48. Ele julgará as coisas que fizemos em corpo, no corpo. Passagens como Mateus 25 e 2 Tessalonicenses 1, de 7 e 12, diz assim: eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação do Senhor e da separação do Senhor, da sua majestade e do seu poder. Elas mostram claramente que haverá um castigo maior. As pessoas pensam na morte espiritual como algo assim apoteótico, mas a maior pena do ser humano que veio de Deus vai ser separado de Deus por toda a eternidade. Imaginem agora se vocês saíssem daqui e não pudessem mais contar com Deus, nunca mais. Imaginem agora você e eu por nossa própria conta. Essa é a morte espiritual. Por tudo que nós lemos, por tudo que nós aprendemos, a morte espiritual nada mais é, e é muito grave, é a separação do homem do seu Criador. E não há coisa pior do que essa. A morte eterna não é o fim da existência. É uma eterna separação de Deus. É óbvio no caso do homem rico
consciente, em Lucas 16, que uma pessoa ainda estará consciente, mas que o injusto nunca mais poderá atravessar a barreira da separação para estar na presença de Deus. É por isso que o salmista diz, chama de terra do esquecimento. Uma das coisas que me levou bem novinha a orar muito pela minha família e pelos meus amigos foi quando eu li esse salmo. Quem se lembrará de ti na terra do esquecimento? É como se Deus tivesse colocado lá e esquecido. Por que eu estou usando essa figura? Porque ao contrário, Deus diz que os salvos, eles terão um memorial que estarão sempre diante dos olhos de Deus. Deus tem olho físico? Não é assim. Mas para nós compreendermos, Deus explicou desta maneira. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles serão como um memorial diante de mim. E Deus nunca poderá se esquecer deles. Mas o salmista diz que ao contrário, aqueles que vivem em desobediência, que não aceitam a Deus, eles irão para a terra chamada de terra do esquecimento. É como se Deus tivesse colocado eles lá e nunca mais se lembrasse de tirar. É exatamente o que nós acabamos de ver aqui. Nunca poderá atravessar a separação para estar na presença de Deus. E isso deve nos sensibilizar para que nós possamos orar por aqueles a quem nós amamos, por aquelas pessoas que Deus coloca diante de nós, para que nunca elas venham a sofrer com essa separação. Infelizmente, há muitas doutrinas conflitantes sobre a morte e a eternidade. E as pessoas colocam medo. Não, porque lá você vai ter um diabo futucando você com um tridente, vai ter isso. A pior morte é a separação de Deus, é isso. Isso é que é pior. É a morte espiritual, é você não contar mais com aquele que te criou. Você sentiu a presença de Deus aqui hoje? A gente começou a louvar e começou a se empolgar e começou a sentir aquela presença maravilhosa. Você já pensou um dia você não contar mais com isso? Você sentiu um peso na sua vida e você abrir a sua boca, cantar, louvar e nunca mais você sentir a presença dele, nunca mais ser consolada por ele, nunca mais sentir o olhar doce dele, nunca mais sentir o poder do perdão de Deus na sua vida. Isso é que é morte espiritual. É por isso que Adão e Eva morreram em vida. Naquele dia, eles morreram em vida, apesar de terem vivido 930 anos. Há muitas doutrinas humanas que contradizem os ensinamentos da Bíblia. E há muitas pessoas que acreditam nelas. Então nós vamos ver essas doutrinas humanas, algumas, e vamos ensinar as pessoas. Vamos dizer a elas, explicar a elas o que essas doutrinas humanas estão fazendo para tirar o foco de Jesus. Muitos são os que negam uma primeira doutrina humana, é que a morte é o fim da existência. Morreu, acabou tudo. Morreu o corpo, acabou, não tem eternidade, não tem nada. Agora a vida é só esse pedaço de carne aqui, enquanto está falando, conversando, tudo bem. Depois que morre não existe mais nada. Isso é ilusão, isso é bobagem, isso é ignorância para muita gente. Muitos são os que negam a vida após a morte. Inclusive, os seguidores de Jesus ensinam que os injustos deixarão de existir quando morrerem. Jesus ensinou que a existência não cessa com a morte. O problema é o erro de não entender que a morte é uma separação e não o fim da existência da pessoa. A morte nada mais é do que uma separação. Aquele injusto, ele continuou a sentir tudo e a ver tudo lá na eternidade depois de morto. Em Tiago 2,26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Algumas igrejas, seguindo doutrinas de homens, negam a existência do inferno. Mas a Bíblia mostra que todos serão julgados e separados, os justos para a vida eterna e os ímpios
Deus para sempre. Outra doutrina humana que engana muita gente é a da reencarnação. A doutrina da reencarnação é aquela segundo a qual a nossa alma voltará, possivelmente, ou espírito, possivelmente centenas de vezes, para viver novamente, para ser aperfeiçoado em consecutivas vidas. E dizem que Jesus nada mais era do que um espírito aperfeiçoado, um espírito de luz que voltou centenas de milhares de vezes até voltar como ele veio, como Jesus. Em contraste, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 e 28, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma só vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Se uma pessoa precisa morrer muitas vezes, qual é o valor do sacrifício de Jesus? Irmãos, é fácil identificar as doutrinas humanas e também as doutrinas diabólicas. Se você tirar Jesus do centro, você vai entender que não é santo. Teria ele também que morrer muitas vezes? Essa passagem mostra que ele morreu uma vez para pagar o preço de nossos pecados de uma vez por todas. Em 2 Coríntios 5,10 afirma que cada pessoa será julgada segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nesse versículo, Paulo não fala de corpos, ele fala de um corpo. Não há engano, não há dúvida, a Bíblia deixa muito claro: o meu espírito não voltará para ser aperfeiçoado em outros corpos. Quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus. Está lá na palavra de Deus. A ideia de que nossas almas, nossos espíritos são aperfeiçoados através da reencarnação é absolutamente oposta à doutrina bíblica de que somos salvos pela graça de Deus. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Outra doutrina humana é o chamado purgatório. Tudo bem, você faz o que você quiser aqui, depois você vai purgar os seus pecados. Num períodozinho você fica ali num lugarzinho, né? Sofrendo um pouquinho, depois fica tudo bem. A doutrina do purgatório, ela foi propagada pelo catolicismo e sugere que há uma oportunidade depois da morte para sofrer por causa de certos pecados antes de entrar no céu. Essa doutrina diminui o valor do sacrifício de Cristo, que deu a seus servos o dom gratuito da salvação. Ela tira todo o mérito de Jesus. Ele deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos ser salvos uma vez só. Então, quando você diz que existe purgatório, você tira todo o mérito da morte de Jesus na cruz, da ressurreição de Jesus. Ou seja, você vive como quer, faz o que quer, depois Deus te dá uma oportunidadezinha, você fica lá uns dias pagando uma peninha leve, ali tudo, depois tudo bem, Deus é bom, Deus é amor, Deus ama todo mundo. Nós não temos como merecer a nossa passagem para irmos viver com Deus, nem antes e nem depois da morte. Quando a Bíblia fala da situação dos mortos, ela diz que é impossível ao ímpio escapar dos tormentos para entrar no conforto dos fiéis. Está lá em Lucas 16, versículos 25 e 26. É impossível. A doutrina do purgatório simplesmente não é encontrada na Bíblia. Ela não tem respaldo bíblico, porque ela diminui, ela passa muito longe do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu não para cumprir nossos pecados, mas para tirar os nossos pecados, para que nós possamos ver a Deus, para que nós possamos estar com Ele, para que nós sejamos a semelhança de Jesus Cristo. A outra doutrina humana é a da comunicação com os mortos. A prática do espiritismo e de algumas outras religiões, ao tentar comunicar-se com os mortos,
é absolutamente oposta aos ensinamentos da Bíblia. Quando o homem rico de Lucas 16 pediu que um mensageiro dos mortos, preste atenção, ele pediu a Deus, pega um mensageiro dos mortos e leva até eles, para dizer, olha gente, eu morri e o negócio aqui não tá bom não. Vocês ouçam o que esse povo meio doido está falando, que são os profetas, ouve esse povo porque eles estão falando sério, viu? O que foi? O que Abraão disse? Abraão disse que isso não seria permitido e que nem era necessário. Lucas 16, 27, ele pediu que o morto Lázaro voltasse para avisar a seus irmãos. Avisar quem? Aqueles a quem ele amava. No Velho Testamento, Deus condenou como abominações esses esforços para consultar os mortos. Vejam lá em Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando entrarem na terra que o Senhor Deus lhes dá, e dizendo ao povo, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não consulte os espíritos. Você consulta então a quem? Se a Bíblia diz que o morto não volta, quem é que fala com você? O diabo. Não consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por isso. A consulta aos mortos é ligada à idolatria e à feitiçaria, coisas que são sempre condenadas, tanto no Velho como no Novo Testamento. É absolutamente e sempre errado tentar consultar os mortos. De que morto está falando aqui? O morto espiritual é o inimigo, é o diabo. Se a Bíblia diz que o morto não... Já pensou? Quero falar com meu avô agora que morreu. Vamos embora, chama aí. Não é assim. Esse consultar os mortos aqui é exatamente, o diabo é o quê? Morto espiritualmente. Por que ele é morto espiritualmente? Porque ele é separado de Deus para sempre. Ele não vai ter mais oportunidade de estar com Deus. Devemos viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, de modo que nós estejamos prontos quando encontrarmos com Jesus. E 2 Pedro 3, 10 e 13 diz assim: o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Que nós possamos, irmãos, viver de maneira mais santa e mais piedosa. Que nós possamos refletir para onde é que nós estamos indo. Que nós possamos refletir a obediência a Deus. Que nós possamos buscar mais comunhão entre nós. Jesus Cristo disse que é um caminho. E nós devemos seguir esse caminho. E a Bíblia diz que se nós seguirmos esse caminho, nós ouviremos uma voz que dirá para nós: esse é o caminho, andai nele. E aí não vai ter o problema da gente se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se nós andarmos nele, essa voz nos guiará todos os dias das nossas vidas. E se nós passarmos pelos vales, ele vai conosco. Se nós passarmos pelos rios, as águas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Porque essa voz e o Rei dos Reis, aquele que morreu por nós, que se sacrificou por nós, ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus querido, porque nós sabemos, ó Pai, que ela é vida para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar no teu caminho, Senhor, para que nós possamos descobrir
esses tesouros, Senhor, que Tu tens para nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vivos aqui e vivermos eternamente contigo. Senhor, que nenhum de nós, ó Pai, conheça a morte e vida, Senhor, que é a morte espiritual. Glorifica o Teu nome em nossas vidas, Senhor. Sê conosco, ó Pai, que a Tua presença poderosa se faça sentir no nosso meio, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.